E aí, quais armas ou coisas acompanhavam as espadas? Vamos ver uma lista no vídeo de hoje e eu acho que os últimos ou as primeiras posições da lista podem te surpreender. E aí galera, bem-vindo à Academia da Espada, aqui é o Johnny. Vocês devem ter percebido que o cenário está um pouco diferente, né? Eu me mudei, não deu tempo de organizar tudo ainda e pode ser que isso, né, vire um vídeo aí mais para frente. Depende se vocês querem também, se interessam. Na verdade, o que eu vou precisar é mandar fazer ainda, né, vários suportes para colocar aqui e isso pode levar um tempinho. Mas então vamos para a lista. Né, fazer uma pequena lista aqui, não vai ter um ranking de posições nem nada, mas eu deixei o que eu acho que talvez sejam os mais interessantes, os menos conhecidos por último. Bem, o que você já deve imaginar então, né, que é o mais comum que acompanhava uma espada durante a grande maior parte do tempo, né, da história, isso desde a antiguidade até na Idade Média e próximo de tempos mais modernos, é o escudo. Então o escudo nas suas mais diferentes formas, desde o escudo redondo da era viking até o Ritter Shield, escudo de pipa e mesmo os bucklers, né? Como que é o nome em português mesmo? Broquel, né? É um nome horrível, cara. Essas traduções são sempre horríveis. Mas bem, ou espada e broquel, né? Que é um escudo bem pequeno, né? Bem transportável. E isso era extremamente então comum de se usar com a espada e talvez seja a coisa ou arma, né, se a gente pode dizer assim, que foi mais utilizado em conjunto com espadas, né? Claro que isso é debatível, a gente não tem um número para chegar e dizer, mas os escudos estão lá, né, praticamente desde o início de tudo, né, desde quando o ser humano começou a pensar em guerra, né, e eles já acompanhavam também, né, as espadas. Então, escudo e espada, tá? Ele merece estar aqui nessa lista. A próxima arma dessa lista, sim, com certeza é uma arma, é a adaga, tá? Então, a combinação de espada e adaga, né? Vocês vão ver que essa combinação já é bem presente em manuais de esgrima já há muitos séculos, né? Então, essa ideia de você usar a arma maior sua principalmente para ofensa, né, para você conseguir atingir o seu adversário com certa distância, e você tem então um aparato, né, onde ativamente você pode se defender, né, de estocadas, de cortes, etc., fazer parry, e também onde num caso de uma necessidade você encurtar a distância, né, você também ataca com ele, então você também pode defender com a espada e atacar com a adaga. E a gente vê bastante isso, né? A adaga com side sword, nesse caso, a adaga e rapieira, e aí você tem diversos tipos de adaga, né? Essa aqui é uma bem comum da Idade Média, um modelo muito simples desde lá do início, e elas continuam sendo usadas até em períodos muito avançados, tá? Já na Idade Moderna. E aí, claro, você vai ter aquelas típicas adagas de mão esquerda, né, usadas com rapieiras, algumas com as guardas mais desenvolvidas para que você possa pegar e travar, né, uma espada, que você possa ter algum controle sobre ela. Geralmente você vai ter também anéis, né, nessas adagas e você vai ter então um desenvolvimento muito grande de adagas e talvez a gente volte a falar delas aqui no canal num vídeo mais específico. Bem, e o próximo item que merece muito ser comentado também é um que aparece muito mais em jogos, em filmes, do que na vida real, mas sim aconteceu também. Então, uma outra arma muito importante que acompanha uma espada é outra espada, né? Então, nesse caso aqui, a combinação de katana e wakizashi, né, que foi uma prática, né, não só importar, né, mas como criou-se também, né, disse que pode ter sido Musashi, mas alguns falam que foi antes dele, né, o estilo então de duas espadas, onde tem aqui você tem uma semelhança com a questão da espada e adaga, né, onde você tem então uma arma um pouco mais longa e você tem outra mais curta, né, justamente para você lidar com
com os perigos que estão mais próximos de você, né? Então você tem a sua arma de alcance e você tem outra para se defender e também para atacar, contra-atacar, etc. Mas essa não é a única forma que a gente vê, né, duas espadas sendo utilizadas. Nós temos aí então um manual bem famoso, onde nós temos então duas rapieiras, né, do mesmo tamanho, longas do mesmo jeito. Claro, deve ser uma questão bem difícil de se conseguir manejar, né, duas lâminas grandes, onde uma poderia acabar entrando na linha da outra, né, atrapalhando. Mas então nós temos esse manual que mostra pra gente o uso de duas rapieiras, duas espadas do mesmo tamanho sendo usadas em conjunto. E isso é muito legal. Bem, outra arma ou proteção passiva ou coisa, o que quer que seja, que é muito importante, que acompanhou bastante as espadas, são então as armaduras, né? E ali quando a gente fala de Idade Média, né, principalmente as armaduras de placa. Então que provavelmente é a causa que possibilitou, né, o desenvolvimento maior das armaduras, o desenvolvimento então de espadas longas, espadas de duas mãos, onde você não precisaria estar usando o escudo ativamente e você poderia receber muitos desses golpes sabendo que você estava completamente protegido usando a sua armadura, né? Então você não precisaria se preocupar tanto com a questão de se defender tanto ativamente com o escudo, né? Já que você teria essa proteção passiva que são as armaduras, né? Então, uma das coisas que acompanhou muito as espadas durante duelos, justas, batalhas, etc., são as armaduras, e elas são muito importantes e por isso elas tinham que estar nessa lista. Bem, agora como o próximo item mais importante ou mais comum, né, utilizado em conjunto com as espadas, eram então os cavalos. Os cavalos, eles foram muito importantes, tá? E isso principalmente desde a Idade Média, né, com a cavalaria, até entrando em tempos bastante modernos, né? Até passando por todo o século XIX e até chegando no início ali do século XX. Então os cavalos, eles geravam força, né, para golpes, eles manobravam, né? Então eles eram um ativo muito precioso e a cavalaria era algo muito importante, né, no cenário até moderno de batalhas, né? Então, como eu falei no vídeo lá sobre as espadas da Primeira Guerra, no início da guerra se esperava, né, se utilizar ainda cavalos, né, cavalaria com sabres, né? Isso era o esperado para a época. É claro que muitas vezes a gente sabe, né, que a guerra ela não se desenvolveu assim, né? Não se sabia na época que iria se utilizar aviões, tanques, etc. Mas se esperava porque era uma parte importantíssima, né? E muitas vezes, então, as táticas da cavalaria da época eram justamente, né, dependentes do cavalo, né? Onde, quando você tinha, por exemplo, algumas espadas mais focadas, então, para perfuração, você não ia perfurando, né? Você deixava a sua espada esticada e você ia com a força do cavalo estocar, né? Então o cavalo ele foi muito importante, tá? Em acompanhando as espadas desde a época, principalmente ali da Idade Média, até tempos muito recentes. Bem, então agora a gente vai chegar nas partes realmente mais surpreendentes para aqueles que não se aprofundaram tanto assim, muitas vezes, né, nesse tema. Que é o próximo item que acompanhou as espadas e que eu acho muito interessante, pode surpreender muita gente, é então uma capa. Tá, tudo bem, aqui eu tô com uma jaqueta qualquer só para ilustrar, tá? Mas principalmente então no uso com rapieiras ou side swords, você tinha o uso da capa e isso é treinado, né? Você tem isso em manuais de esgrima histórica e isso é treinado até hoje, né? Então você poderia enrolar essa capa no braço para fazer uma proteção anti-cortes ali, o que te ajudaria, né, a fazer alguns parries, né, talvez sem se machucar tanto para poder se aproximar, tá? Ou até usando ela também mais solta para você, seja distrair o seu oponente, seja você tentar fisgar a espada dele, né, ou enrolar a espada dele, né, e prender ela, entendeu? Então você tem vários tipos de tática usando a capa e ela é surpreendentemente muito eficiente,
né? E a gente vê isso, se vocês procurarem aí aqui no YouTube, vocês vão achar vários vídeos, né, testando. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu até comentei no meu vídeo de top 10 de artes marciais com armas, né? Eu falei lá sobre a esgrima crioula, né? Uma esgrima gaúcha, onde eles usam uma espécie de adaga, né, para lutar, e eles usam a capa, né? Uma mão adaga, outra capa, usando essas técnicas muito semelhantes a essas que a gente vê ali do período da Renascença em diante, né, com as rapieiras. Então, muito surpreendente, muito legal, né, o uso da capa. Bem, agora já bem próximo da parte final, né, da reta final, e que eu acho que pode surpreender também muita gente, que é o próximo item, que foi bastante comum, usado em conjunto com espadas, que é a mão. É isso mesmo, a mão, entendeu? Então, você tem técnicas desde a época da rapieira e passando para os espadins, né, e seguindo ali ainda com treino de floretes, já no século 18 e 19, você então usando a mão, né? Porque muitas vezes, claro, você tem algumas rapieiras que têm um certo poder de corte, né? Mas você tem algumas que não tem nenhum, mas obviamente elas são muito mais focadas no trabalho de ponta, né? E do modo geral, os espadins, eles são completamente só para você usar a ponta, né? A grande maioria das vezes tem lâminas triangulares que nem sequer permite, né, a questão do corte. Então você usa a sua própria mão para tirar golpes, né, para você se livrar da espada, né, usando a lateral da mão para desviar. E no caso de espadins isso aparece bastante, né, principalmente com a lâmina bem fina. Então você vem, você tira, né, com a sua mão e estoca com a outra, né, fazendo basicamente aquilo que você fazia com então espada e adaga, por exemplo, né? Então você desvia e ataca, tá? Você tira com a sua própria mão e obviamente uma espada que não corta, você pode inclusive agarrar, então pegar mesmo e atacar, né? Partir para cima. Então você vê essas técnicas, né, que são muito comuns onde você usava a mão. É claro que depois quando evoluiu para a esgrima olímpica e tudo mais, eles retiraram essas técnicas, né, simplificaram, então você não vê mais isso sendo aplicado, tá? Mas era um componente muito importante. E a gente até pode alegar que a questão da mão já aparecia antes, né, desde a Idade Média. Então quando você usava a mão na lâmina para você fazer, por exemplo, um half swording, né, ou até um mordal, né, onde você segura na lâmina para bater com cabo. Então a mão, né, a mão livre, uma parte muito importante que acompanhava as espadas. Bem, então agora a gente está no top 2, os dois últimos itens, tá? E esse eu acho que pode surpreender bastante gente, que é, eu não tenho aqui infelizmente, mas uma lanterna. Sim, então você civil poderia estar andando na rua, né, com a sua espada na bainha e com a sua lanterna, tá? A sua lanterna da época, é claro. E se você fosse surpreendido, tá? Você sacaria sua espada, mas você continuaria usando a sua lanterna. E existem técnicas para isso, tanto onde você poderia, né, receber um golpe na lanterna, né, fazendo um parry para contra-atacar, quanto para cegar temporariamente seu inimigo, né, jogar a luz na cara dele. Inclusive essa é uma estratégia usada por muita gente no meio da defesa pessoal até hoje, né, você carregar uma lanterna forte e quando o agressor vir você jogar a luz na cara dele, né, aquilo joga a pessoa para trás, cega instantaneamente, tempo suficiente para você correr, tá? Então essa é uma estratégia também usada na época, né, que você poderia utilizar e que é uma coisa bem surpreendente, porque é uma coisa que as pessoas geralmente não imaginam, né, em combinação com a espada, que é então a lanterna. E agora o último item, e que pode surpreender algumas pessoas, mas já tem muita gente que sabe, mas que conviveu até bastante tempo também com as espadas, né? Principalmente aqui no caso os sabres, e que infelizmente eu também não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, e se eu tivesse, provavelmente por causa do YouTube eu não poderia mostrar, né? Que acompanhou muito então sabres principalmente, que foi a pistola, né? Então muitos oficiais de cavalaria, né, falando da Europa e até das Américas,
carregavam, né, na sua mão principal o seu sabre e na sua outra mão uma pistola, tá? Onde você poderia, claro, aí vai depender das estratégias, mas você poderia dar então os seus tiros, né, e depois partir numa carga de cavalaria, tá? Ou você poderia intercalar as duas coisas, tá? Muitas vezes você poderia fazer um parry, né? Está lutando aqui, desviou alguma coisa e puf, deu um tiro na cara, esse tipo de coisa. Então, as armas de fogo, do modo geral, acompanharam bastante as espadas, né? Principalmente na cavalaria, durante bastante tempo, né? A gente sabe que as primeiras armas de fogo, aqueles canhõezinhos de mão, esse tipo de coisa, já eram usados pelos cavaleiros ali perto do final da Idade Média. E com o desenvolvimento então das armas de fogo, elas continuaram sendo usadas, as espadas também continuaram sendo usadas e elas muitas vezes estavam sendo usadas em conjunto, né? Ou algumas vezes, nem sempre, e muitas vezes a cavalaria em si, né, teria algum tipo de arma de fogo, de mosquete, né, onde você daria então seu tiro, depois sacaria a sua espada, tá? Ou ao contrário, bem, isso vai depender de uma série de coisas. Então, como nosso último item, né, que pode ter surpreendido aí algumas pessoas, espero que sim, né, que foi bastante usado em conjunto com as espadas, então a pistola ou as armas de fogo. Então é isso, galera, por hoje é só, espero que tenham gostado e se gostaram, se surpreendeu, se aprendeu alguma coisa, deixa aí o seu like, entendeu? Faz o seu comentário, aqui eu tendo a responder sempre todo mundo, todos os comentários, tá? Tudo bem que às vezes eu posso demorar um pouco, mas eu sempre respondo todo mundo, tá? Se inscreva, não se esqueça de se inscrever, muita gente que às vezes assiste aqui o canal não está inscrito, então se inscreve aí, deixa o sininho, essa coisa toda, você sabe como é que faz, é muito simples, isso ajuda bastante a gente aqui, né? E a gente se vê então num próximo vídeo e falou!